Olá galera, tudo tranquilo com vocês? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você está cansado de sentir dificuldades na física básica, principalmente na hora que você vai resolver exercícios, preparei uma playlist sobre assuntos básicos para você começar a subir essa escada, ok? Ordem de grandeza, algarismos significativos, gráficos, grandezas diretamente, inversamente proporcionais, tudo lá no canal. Procure, inscreva-se. Vamos para o nosso primeiro vídeo, mas assista até o final, tenha paciência, persista que você vai conseguir melhorar. Vamos lá, notação científica e ordem de grandeza é o nosso primeiro vídeo. Vamos lá galera, juntos! E aí, vamos lá? Vamos entender o que é notação científica, mas com objetividade para você entender e aplicar direto nos exercícios? Notação científica, galera, vai ser apenas uma maneira diferente, nova de você escrever algum número, tá? Uma maneira, obviamente, mais científica que você vai aplicar na ciência, obviamente. Então vamos fazer o seguinte, se eu pegar um número, por exemplo, qualquer, 7.500, eu posso escrever esse número de diversas formas, deixar o 7.500, colocá-lo multiplicado por outro número. Por exemplo, o que é 7.500? Eu posso fazer 15.000 dividido por 2, dá 7.500. É uma maneira de eu escrever. Mas como que eu quero escrever esse número? Eu quero escrever esse número de modo que ele apareça em um intervalo e esse intervalo possa ser multiplicado por uma potência de 10 elevado a algum número, desde que eu não mude esse valor de forma nenhuma. Que intervalo é esse para eu escrever esse número em notação científica? Esse número aqui, que eu vou chamar de x, que tem que aparecer aqui dentro nesse intervalo, ele tem que ser um número menor do que 10 e maior ou igual a 1. Ok? Então ele tem que aparecer dentro desse intervalinho aqui, que eu coloquei em parênteses, com essa representatividade, tá? Com essa expressão. Então, por exemplo, 7,5 seria o meu número bom aqui para eu fazer o que é a técnica dentro da notação científica. Então, 7.500, 7,5 vezes 10, mais uma potência de 10 que justifique o valor, que não altere o valor, ok? Se a minha vírgula estava aqui, 7.500,0, eu vou andar com a vírgula 1, 2, 3. 7,5 vezes 10, a terceira, é exatamente o meu número em notação científica. Eu estou com o 7,5 dentro daquele meu intervalo, entre 1 e 10, pode ser igual a 1, mas não pode ser igual a 10, 7,5 está no meu intervalo, e uma potência de 10 é elevada a um expoente que não altere o valor apresentado. Ok? Então, como escrever um número em notação científica? Sempre com essa expressão, tá? Então, um número x em notação científica é x vezes 10 elevado a um expoente, onde esse x tem que apresentar essa característica. E o meu expoente vai ser o número que não vai alterar o valor depois de apresentado o x com a característica proposta. Ok? Um outro exemplo. Se eu tiver um número 0,042, como que esse número é apresentado em notação científica? Eu tenho que trabalhar o 4,2, porque eu coloco dentro desse intervalo, e a partir daí manipulá-lo com uma potência de 10, certo? Quando eu ando com a minha vírgula para a direita, colocando aqui a vírgula entre o 4 e o 2, eu vou colocando 1, 2 expoentes negativos, ó. Ou seja, 4,2 dividido pelo 100, que o 10 a menos 2, se eu levá-lo para baixo aqui no denominador, eu troco o sinal do expoente, eu tenho exatamente o 0,042. Então, 0,042 escrito em notação científica tem essa apresentação aqui.
Ok, galera? Então, essa é a maneira de você trabalhar notação científica. É uma técnica para você escrever um número dentro de um determinado padrão que vai ser muito utilizado nos seus exercícios, nas suas provas. Ok, galera? Vamos lá agora para a ordem de grandeza. Segura enquanto eu apago o quadro. 1 minuto. E vamos lá? Quadro apagado. Vamos nessa? O que é a ordem de grandeza? A ordem de grandeza é uma estimativa, é uma aproximação que nós fazemos para determinados números, para que nós possamos ter uma noção de um número muito grande ou muito pequeno, estabelecido dentro de aproximações para potências de 10, certo? Então vou te dar um exemplo. Vamos lá. Vamos supor que eu tenha guardado em uma determinada aplicação R$ 750 mil. Um exemplo, tá? Eu tenho guardado numa aplicação, no banco, R$ 750 mil. A ordem de grandeza me dá noção de uma estimativa para saber o quão perto ou quão longe esse número está de determinada potência de 10. Veja se você concorda comigo. R$ 750 mil, eu tenho uma aproximação mais adequada de 1 milhão. Ou seja, se eu tenho R$ 750 mil e eu quero fazer uma aproximação para uma potência de 10, eu digo que eu estou mais próximo de 1 milhão de reais do que eu estaria, né, de 100 mil reais. Ó. Ou seja, esse número está mais próximo de 1 milhão do que de 100 mil. Esse número está mais próximo de 10 elevado à sexta do que de 10 elevado à quinta. Tudo bem? Então essa é uma estimativa que eu estou fazendo de um determinado número usando potências de 10. Então como esse número está mais perto de 1 milhão, que é 10 à sexta, a ordem de grandeza desse número, a ordem de grandeza do número 750 mil é o meu 10 à sexta. Legal, galera? Essa é a ideia padrão do que significaria ordem de grandeza. Uma estimativa, uma aproximação de um determinado número, mas usando como referências potências de 10 e encaixando esse número mais próximo de uma do que da outra dentro daquele intervalo. Legal? Agora, vamos usar a técnica para isso. Como que eu vou pegar esse número ou qualquer outro número que me seja apresentado em determinado exercício e qual a técnica que eu vou usar para perceber a ordem de grandeza dele? Legal? 1 minuto enquanto eu apago o quadro. Segura aí. Quadro apagado. Vamos aproveitar o mesmo numeral que eu tinha aqui, o mesmo número, sem contar aqui com centavos. Vamos falar só dos valores em reais. Então, 750 mil reais, 750 mil grãos de feijão, não importa. Qual a ordem de grandeza desse número? Qual a técnica que nós vamos utilizar? Então, o primeiro passo, você vai pegar esse número e escrevê-lo, aí entra a sequência importante anterior, em notação científica. Então, você vai colocar esse número em notação científica. Então, lá, esse número em notação científica, a vírgula estaria aqui, ó. Então, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5. Esse número em notação científica é escrevê-lo com o numeral entre 1 e 10, certo? Então, 7,5 vezes uma potência de 10, que com um expoente não altere o valor. Então, eu andei 5 casas para a esquerda, 7,5 vezes 10 à quinta. Então, eu tenho um numeral do tipo x vezes 10 elevado a n, certo? Então, eu faço a seguinte análise. Eu olho para esse valor do x, pego o x, legal? E trabalho a partir do x o valor do n, tá bom? Então, nós vamos fazer a primeira parte, tá? Quando eu olhar para esse x, observa aqui, ó. Eu quero trabalhar esse numeral
para ter uma potência de 10. Esse número eu quero observá-lo entre o 1 e o 10. Vamos chamar esse valor aqui de y, certo? Então, se eu pensar aqui, ó, y menos 1, certo? Está para 10 menos y, o que eu consigo perceber? Que ao passar o y para cá, 2y, vou passar 1 para cá somando, é igual a 11, o meu y é igual a 5,5. Então, 5,5 aqui em cima é o meu número que vou dividir, né, que vai dividir exatamente isso aqui ao meio, tá? Do numeral 1, que seria o 10 elevado a 0, da próxima potência de 10, que é o 10 elevado a 1, tá? Então, esse numeral 1 seria 10 elevado a 0, esse numeral 10 seria minha próxima potência de 10, que é 10 elevado a 1. Então, o elemento 5,5 quebra exatamente aqui pela metade. Ou seja, eu tenho 4 unidades e meia aqui, 4 unidades e meia aqui, bem ao meio. Então, eu vou pegar o x e vou observar. Se o x for maior do que 5,5, eu faço alguma coisa. Se o x for menor do que 5,5, eu faço outra coisa. Quando o x é maior do que 5,5, o que eu vou fazer? Qual é a consequência aqui para ser trabalhada? Eu vou somar 1 no expoente da minha potência de 10. Legal? Se o x for menor do que 5,5, eu mantenho a minha potência de 10 com o numeral que já existe. Vamos lá. X. O x aqui para mim é o 7,5. Então, nesse exemplo, o 7,5 é maior do que o 5,5. Então, qual é a ordem de grandeza? É 10 elevado a 5, aí eu somo 1 ao expoente. Então, a ordem de grandeza do numeral 750.000 é exatamente 10 elevado a sexta. Nós já tínhamos visto no exemplo anterior, que é 1 milhão. Ou seja, 750.000 está mais perto do meu milhão do que do 100.000, que seria exatamente o 10 à quinta. Ok? Então essa é uma das aplicações que eu vou trabalhar. A pergunta que não quer calar. MV, e se der exatamente 5,5? Aí você escolhe se você soma 1 ou se você mantém. Fica ao seu critério. Legal? Tudo tranquilo? Outra pergunta muito comum. MV, eu já li em alguns livros que existe um outro padrão de comparação. Como que é esse outro padrão? Realmente ele existe. Existe, vou colocá-lo aqui, vamos entender como é que ele funcionaria. E aí, ao final, nós vamos para a dica na hora de que você for fazer as provas. Tá? Então vamos pegar aqui o x de novo. Vamos fazer o nosso segundo padrão de comparação. O valor de y e o valor de 10. 1 continua sendo o meu 10 elevado a 0, o 10 continua o 10 elevado a 1. Então, y está para 1, assim como 10 está para y. Aqui eu estou fazendo uma proporcionalidade. Então, meu y ao quadrado é igual a 10. Então, esse meu valor de y seria raiz de 10. 3, alguma coisa, 3 e pouquinho, tá? Basta a gente entender que, por exemplo, em alguns exercícios lá de MHS é comum você fazer π ao quadrado igual a 10, tá? Então 3 ponto alguma coisa, tá? Então vamos pegar aqui esse y, colocar aqui 3, alguma coisa. Tudo bem? Aqui nesse exemplo, ó, como é que ficaria? Não mudaria. Usando esse padrão, eu vou fazer, se o x for maior do que raiz de 10, eu somo 1 ao expoente, n mais 1. Se o x for menor do que o raiz de 10, aí eu deixo o n. Legal? Alguns autores usam esse padrão, alguns professores usam essa técnica, esse padrão, alguns professores essa daqui. Eu, particularmente, uso essa porque o 5,5 para mim é um valor bem intermediário de uma proporção, né, de um chute, de uma estimativa que nós estamos fazendo, ok? Porém, MV, então o que eu faço? Você tem que usar o bom senso. Está no primeiro ano, está no terceiro ano, está no colégio, está fazendo prova? Pergunte ao seu professor. Professor, qual técnica
você quer que eu use? Você tem que entender os dois raciocínios, os dois pensamentos. O que o seu professor pedir, você usa. Vai fazer um vestibular? Procure saber, procure questões que envolvam esse conteúdo no vestibular que você quer fazer. E veja como que é o critério escolhido pela banca examinadora. Vestibular tal, eles escolhem o raiz de 10 como elemento comparativo. Vestibular Y, escolhe o 5,5. E aí você vai ficar mais seguro para responder questões se aparecerem a partir daí. Ok, galera? Então nós vamos terminar esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Coloque nos seus comentários temas que você queira que eu grave, playlists que de repente você tem necessidade que ainda não existe no canal, tá? Que ainda não existam no canal, e eu faço para você, ok? Curta, repasse isso aqui para os seus amigos. Siga a playlist, nela nós vamos trabalhar outros elementos básicos, certo? Próximo vídeo, algarismos significativos. É isso aí, galera. Um grande abraço para vocês.